aprendi como o Senhor Jesus ensina em meu nome, colocarão a mão sobre os enfermos e eles ficarão sarados. E eles serão libertos, né? Sobre os enfermos ficarão sarados e expulsarão os demônios. Então, manifestou aquele demônio e ele não queria sair, né? E o Espírito Santo, ele nos dá a graça de termos não apenas o dom de línguas, mas nós temos 9 dons, né? Dentro da nossa visão pentecostal. E o Espírito de Deus me fez ali como um instrumento para o dom de discernimento de espírito, para que nós pudéssemos entender por que aquele demônio se alojou na criança. Por quê? Porque se manifestou uma entidade maligna naquele momento que até então eu nunca tinha presenciado, por nome Pikachu. E eu não entendi, não procurei saber na hora também a origem desse nome, e continuei tentando, sem sucesso, expulsar aquele demônio, porém sem sucesso mesmo. E ao lado daquela criança tinha um salgadinho de uma marca muito famosa, amarrado pela metade. O Espírito Santo diz: coloca a tua mão dentro dele. E a Bíblia diz que mais vale obedecer do que sacrificar, né? Então nós colocamos a nossa mão dentro daquele salgado, pegamos uma figurinha multicolorida, onde estava o registro Pokémon. E esse desenho Pokémon, ele significa literalmente Espírito das Trevas. Quando ele foi lançado... O nome Pokémon quer dizer isso? Espírito das Trevas. E esse desenho, quando foi lançado em 1997, pastora Celi, em Tóquio, no Japão, ele levou cerca de 700 crianças japonesas para o hospital vítimas de convulsão e epilepsia. E eu disse para aquela entidade: sai em nome de Jesus. Até então eu não sabia que era o nome de um desenho. Sai, e ele não saía. E eu disse: você vai sair. Ele disse: eu não vou porque eu tenho uma aliança com essa criança. Eu disse: como é? Ele disse: eu tenho uma aliança. Eu disse: mas você tem que sair. Ele disse: eu não saio porque eu tenho direito legal. E aí o Espírito de Deus me fez remeter à passagem bíblica, onde o Senhor Jesus disse que para você entrar dentro de uma casa, você tem que vencer o valente, você tem que amarrá-lo. E o Espírito de Deus me levou a perguntar para aquela entidade por que aquele espírito havia entrado na criança. De forma que o Espírito disse: esta criança pediu para que eu entrasse no corpo dela, então eu não vou sair, eu tenho uma aliança com ela. Eu disse: mas como ela pediu? Eu duvido que uma criança, o próprio Jesus disse que as crianças delas é o reino de Deus, né? E eu disse: não, eu não acredito. Ele disse: não, ela pediu para que eu entrasse no corpo dela. E eu disse: como? E o demônio disse: assistindo o meu desenho. Foi aí que eu levei um choque, né? Eu disse: você tem um desenho? Ele disse: tenho. Eu disse: qual? Pokémon. E, inclusive, eu tive a experiência também de conversar com mais 2 ou 3 pastores. Peraí, pastor, pelo amor de Deus, conta o final. Ele foi embora? Não, só senão o povo de casa vai ter um piti, né? Não, eu vou encerrar, mas eu já tive a oportunidade, por exemplo, pastor em Campinas, chamado pastor Natanael, do Ministério Jesus Vem, em Piracicaba, pastor Carlos, segundo pastor da Assembleia de Deus do bairro Vila Sônia, tiveram experiências semelhantes, né? E nós colocamos a nossa mão novamente. Eu disse: pela minha aliança com o sangue de Jesus, você tem que sair. Porque eu sou da filosofia que nós não devemos dar o ar da graça para o diabo se mostrar, né? Então não importa como ele entrou, como ele não entrou, nós descobrimos a origem, colocamos o remédio que é o nome de Jesus e expulsamos aquele demônio, né? E é uma coisa assim muito forte, pastora, porque a Bíblia diz sobre um demônio muito poderoso, que é o demônio infantil, que os discípulos, nós sabemos, eles receberam poder para expulsar demônios, curar enfermos, levantar... Mas na palavra tem uma parte... Levantar, né, defuntos, né? Que está aqui o pastor Rogério Cosa. Defuntinho fresquinho. Mas esses mesmos discípulos não conseguiram expulsar um demônio de uma criança infantil. Né? A Bíblia diz que a criança era muda, e também se lançava no fogo, nas pedras, e ela balbuciava também pela boca, de maneira que os discípulos não puderam expulsar. Então o próprio Jesus ali teve que expulsar aquele mal, né? Porque realmente o mal que perturba as crianças, ele é muito o objetivo. Eu chego a dizer que o objetivo maior do diabo hoje não é destruir igrejas, não é destruir pastores, esse também é um objetivo, mas é primordialmente destruir as crianças, que é a base de tudo. E pior que você não sabe, pastor, na boa. Tá certo, e sabe por quê? Eu tenho 2 filhas, já estou mocinha com 15 anos. Mas quando eles são criança, eu sei que eu sou mãe, eles brincam que eles querem ser o Pokémon, sim, a Super Xirra. Então eu sou fulano, você é ciclano. Eles incorporam nas brincadeiras deles
os nomes. Tem aquelas meninas